Você já parou para pensar por que, com o passar dos anos, até mesmo os alimentos mais comuns e aparentemente inofensivos começam a minar gradualmente o bem-estar do organismo? Pegue, por exemplo, os ovos. Por quantos anos as pessoas os consumiram sem a menor preocupação, cozinhando, fritando, adicionando assados e saladas, acreditando sinceramente que eram uma fonte exemplar de proteínas e elementos vitais. Mas, de repente, a manhã começa com uma sensação desagradável de peso no estômago. A pressão arterial oscila inexplicavelmente, as articulações doem, e os exames mostram níveis preocupantes de colesterol. Um médico experiente, de 91 anos e com 60 anos de prática, observou centenas de pacientes que, ao longo dos anos, sem perceber, transformaram ovos comuns em uma verdadeira toxina para seus corpos. Sim, não é um erro. Em um veneno que destrói implacavelmente os vasos sanguíneos, sobrecarrega o músculo cardíaco e afeta negativamente a atividade cerebral. O mais assustador é que quase ninguém fala sobre isso, nem na televisão, nem nas clínicas. As pessoas continuam cometendo os mesmos erros fatais, sem sequer suspeitar que são eles que levam às doenças. Hoje, ele busca revelar toda a verdade, uma verdade que por muito tempo permaneceu oculta sob o véu de equívocos comuns e recomendações desatualizadas. Ele contará como hábitos simples, aparentemente inofensivos, no preparo e consumo de ovos podem, insidiosamente, prejudicar a saúde e, o mais importante, como evitar isso e, sem exagero, literalmente salvar a própria vida. Na juventude, como jovem médico, ele também acreditava sinceramente nos benefícios dos ovos: proteína, vitaminas, facilidade de preparo. Mas os anos se passaram, e cada vez mais pacientes com mais de 60 anos o procuravam, que, apesar de uma alimentação aparentemente correta, enfrentavam doenças como hipertensão, aterosclerose e processos inflamatórios crônicos. Foi então que ele se perguntou: será que o problema está nos ovos em si? Ou talvez tudo dependa de como as pessoas os comem? Surpreendentemente, até mesmo um detalhe tão pequeno quanto 3 minutos extras de cozimento pode transformar uma gema saudável em uma substância perigosa para os vasos sanguíneos. E o hábito de comer ovos fritos com linguiça no jantar é um golpe duplo e devastador para o fígado, que resultará em insônia persistente e desequilíbrio hormonal. A humanidade, às vezes, está sob o domínio de mitos comuns, e um dos mais persistentes é que quanto mais proteína, melhor. Mas a verdade é que os ovos podem ser tanto um remédio quanto um veneno. Tudo depende se a pessoa conhece esses princípios-chave. Erro 1. Cozinhar demais os ovos. Um especialista decidiu compartilhar uma história instrutiva. Uma paciente de 74 anos, sensata e muito atenta ao seu próprio bem-estar, o procurou. Ela cozinhava ovos por 15 minutos a vida toda, como sua mãe a ensinara, para garantir a eliminação de quaisquer micro-organismos. Mas, de repente, ela começou a ter dores de cabeça exaustivas, fraqueza inexplicável nos membros inferiores, e a pressão arterial subia rapidamente para níveis críticos. Os médicos tentaram todos os métodos disponíveis, removeram o sal da dieta, suspenderam medicamentos, mas não houve melhora. Até que ele perguntou: como exatamente você prepara os ovos? Descobriu-se que, durante o cozimento prolongado, forma-se sulfeto de ferro na gema. Aquela mesma substância que dá a característica camada cinza esverdeada. Esse componente torna os vasos sanguíneos frágeis, e nutrientes valiosos são irreversivelmente perdidos. Ele a aconselhou a cozinhar os ovos por exatamente 7 minutos, não mais. E, para surpresa geral, em apenas 2 semanas a pressão arterial normalizou, e as dores de cabeça desapareceram completamente. Parece um detalhe tão pequeno, mas é justamente de nuances como essas, aparentemente insignificantes, que se forma o nosso bem-estar geral. Erro 2. Consumir ovos à noite. Aqui está outro erro comum que praticamente toda pessoa com mais de 60 anos comete. Quando ele tinha cerca de 60 anos, começou a notar que não conseguia dormir à noite. O coração batia acelerado, havia uma confusão na cabeça, e ele acordava completamente exausto, como se não tivesse descansado. Por muito tempo, ele não conseguiu entender a verdadeira razão, até que decidiu fazer um experimento simples. Ele simplesmente mudou o consumo de ovos do jantar para o café da manhã. E, para sua surpresa, o sono ficou significativamente mais profundo, e o despertar, incrivelmente leve. O fato é que, com a idade, os processos metabólicos no corpo sofrem alterações. O que era facilmente digerido na juventude agora exige um esforço colossal do sistema digestório. À noite, o fígado trabalha mais lentamente, a produção de bile é reduzida, e o sistema hormonal,
especialmente em mulheres, torna-se particularmente vulnerável. E em vez de se recuperar, o corpo gasta energia vital no processo de digestão, transformando aminoácidos valiosos em sensação de peso e insônia persistente. Mas se os ovos forem consumidos pela manhã, tudo muda. Eles estimulam a produção ativa de serotonina, enchem o corpo de energia, ajudam a reduzir os níveis de ansiedade e até regulam delicadamente a pressão arterial. Erro 3. Combinar ovos com linguiça. O especialista sugere um experimento simples. Por 3 dias seguidos, comece a manhã não com o tradicional sanduíche de linguiça, mas com um ovo e um pequeno punhado de vegetais frescos. Apenas um ovo, um pouco de verdura, talvez uma fatia de tomate ou pepino, e preste atenção às reações do seu corpo. Já no segundo dia, você sentirá como o corpo lhe agradecerá silenciosamente, mas de forma tão significativa. Uma leveza incomum, clareza de pensamento, ausência da habitual sensação de peso no estômago, é isso que o espera. Agora, imagine um homem de 68 anos que procurou com queixas de pressão alta, dores surdas e latejantes no hipocôndrio direito e fadiga crônica. Seu café da manhã era o mesmo há muitos anos: um par de ovos, algumas fatias de linguiça defumada, pão branco. Meu pai e meu avô se alimentavam assim e viveram até os 100 anos, dizia ele. Mas os tempos mudaram. Hoje em dia, sabe-se que é possível viver não apenas muito, mas com qualidade, sem dores exaustivas, sem dependência constante de medicamentos, sem a exaustão matinal. Seus exames mostravam claramente vasos sanguíneos inflamados, fígado sobrecarregado, colesterol que há muito excedia os limites permitidos. Tudo porque a combinação de ovos com linguiça é um golpe duplo e devastador para todo o organismo: gorduras saturadas, excesso de sal e nitratos. Tudo isso junto cria um ambiente ideal para o desenvolvimento de processos inflamatórios, retarda o metabolismo e força o fígado a funcionar no limite de suas capacidades. Isso é especialmente perigoso para quem já tem excesso de peso e se movimenta pouco. Mas a solução se mostrou mais simples do que ele pensava. Ele sugeriu que ele substituísse a linguiça por vegetais: brócolis, espinafre, tomate. E sabe o que aconteceu? Em apenas um mês, ele parecia significativamente mais jovem, como se tivesse perdido uma década inteira. A pressão arterial normalizou completamente, as dores desapareceram, e pela manhã ele acordava cheio de força e energia, como aos 45 anos. Tudo porque deu ao seu corpo uma chance real de recuperação. Qualquer um pode tentar. Prepare ovos com verduras, um fio de azeite e sinta como seu corpo lhe agradecerá sinceramente. Erro 4. Descartar a gema. Agora, imagine uma senhora idosa que, na consulta, confessou a ele: doutor, eu jogo fora as gemas, com medo do colesterol. Quantas pessoas fazem o mesmo há anos, pensando que estão agindo corretamente? Mas a verdade é que, ao se privar da gema, as pessoas se privam voluntariamente do que há de mais valioso. A gema não é apenas gordura, é um verdadeiro tesouro de substâncias vitais que são necessárias para o cérebro, os olhos e o coração humano. Colina, sem a qual a memória começa a enfraquecer visivelmente. Luteína, que protege eficazmente a visão de alterações degenerativas relacionadas à idade. Ômega 3, que mantém a elasticidade e a saúde dos vasos sanguíneos. Sim, há colesterol na gema, mas ele não é o vilão que muitas vezes é retratado. Os verdadeiros culpados dos problemas são o açúcar e a inflamação, e não essa pequena esfera solar que a natureza criou como uma fonte perfeita de nutrientes. Ele sugeriu a essa mulher que começasse com um ovo inteiro 3 vezes por semana. E o que aconteceu? Em um mês, ela notou que seus pensamentos estavam significativamente mais claros e sua memória, visivelmente mais aguçada. Os exames confirmaram: o nível de colesterol não aumentou, mas outros indicadores importantes melhoraram significativamente. Qualquer um pode tentar. Não confie cegamente. Recomenda-se verificar isso por experiência própria. Talvez você descubra que a gema não é uma ameaça, mas, ao contrário, um fiel aliado na luta por uma mente clara e uma saúde robusta. Erro 5. Fritar ovos em óleo inadequado. Agora, feche os olhos e imagine uma frigideira onde ovos estão sendo fritos. O óleo chia apetitosamente, e o aroma característico se espalha por toda a cozinha. Mas você sabia que é exatamente nesse momento que substâncias podem se formar em sua comida, que gradual, mas implacavelmente, prejudicam sua saúde? O próprio especialista já fritou ovos em óleo de girassol, rápido, habitual, sem pensar. Mas com o tempo, surgiram sinais preocupantes: um amargor desagradável na boca pela manhã, uma sensação de peso no lado direito, fadiga inexplicável após as refeições.
Descobriu-se que, ao aquecer, o óleo comum libera compostos potencialmente tóxicos que atingem o fígado, causam irritação intestinal e podem até danificar estruturas celulares. Eles são especialmente perigosos para quem já tem problemas digestivos. Mas há uma solução, e ela é simples. Recomenda-se substituir o óleo de girassol por manteiga clarificada, ghee, ou óleo de cocô, ou, melhor ainda, abandonar completamente a fritura. Ovos cozidos, omelete no vapor, ovo poché. Esses métodos não apenas preservam o máximo benefício do produto, mas também tornam seu sabor mais puro e natural. Ele mudou seus hábitos, e seu fígado lhe agradeceu. Qualquer um pode tentar. Às vezes, o caminho para uma saúde robusta começa não com o conteúdo da caixa de remédios, mas com a escolha consciente dos utensílios de cozinha. Erro 6. Lavar ovos antes de guardar. Você sabia que a casca de ovo comum, que muitos descartam sem pensar, pode ser uma causa não óbvia de sérios problemas de saúde na velhice? Não se trata da casca em si, mas de como muitas pessoas costumam lavar os ovos antes de guardá-los. Parece, o que pode ser perigoso na busca pela limpeza. Mas é justamente esse hábito, aparentemente útil, que pode levar a consequências muito sérias e indesejáveis, especialmente após os 60 anos. O fato é que, na superfície da casca do ovo, a natureza criou uma película protetora natural única, conhecida como cutícula. Ela é imperceptível a olho nu, mas é ela que impede a penetração de várias bactérias no ovo, incluindo a perigosa salmonela. Quando os ovos são lavados com sabão ou mesmo apenas sob a torneira, essa barreira natural é destruída, e é então que os processos mais indesejáveis começam. Através de minúsculas microfissuras na casca, não apenas micro-organismos patogênicos, mas também o ar atmosférico penetram. Em contato com o oxigênio dentro do ovo, processos químicos indesejáveis são iniciados. A gema, rica em ferro, entra em reação química com o oxigênio, resultando na formação de sulfeto de ferro, aquele anel cinza esverdeado ao redor da gema que muitos notaram em ovos cozidos demais. No entanto, o problema não está apenas na mudança de cor. Esse composto, acumulando-se gradualmente no corpo, pode causar processos inflamatórios nas paredes do intestino, prejudicar a absorção de nutrientes vitais e até mesmo provocar a exacerbação de doenças crônicas do estômago. Agora, uma história que fará com que todos vejam esse hábito, aparentemente inofensivo, de uma nova maneira. Nikolai Petrovich, de 72 anos, um homem enérgico e alegre, que de repente começou a perder peso rapidamente, procurou o especialista. Ele sofria de dores abdominais constantes, fraqueza inexplicável, e os resultados dos exames indicavam anemia e inflamação. Os médicos tentaram todos os métodos disponíveis, dietas rigorosas, vários medicamentos, exames complexos, nada trazia alívio. Um dia, conversando com sua esposa, o médico perguntou casualmente: "Como vocês guardam os ovos?" Descobriu-se que Nikolai Petrovich, ex-militar, tinha o hábito de lavá-los com sabão logo após a compra, para que ficassem limpos, e fazia isso há muitos anos. O especialista explicou a ele que, ao destruir a camada protetora natural, ele estava involuntariamente transformando os ovos em uma espécie de bomba-relógio. Esses ovos são especialmente perigosos quando cozidos. Durante o cozimento, as bactérias se ativam, e o sulfeto de ferro se forma ainda mais rapidamente. Eles mudaram a abordagem. Os ovos agora eram armazenados sem lavar em um recipiente hermético, e imediatamente antes do preparo, eram cuidadosamente limpos com pano seco. Após 3 meses, Nikolai Petrovich parecia uma pessoa completamente diferente. As dores desapareceram, o nível de hemoglobina normalizou, e um rubor saudável reapareceu em suas bochechas. Sua esposa, com lágrimas nos olhos, disse: "Achávamos que era velhice chegando, mas acabou que era só preciso guardar os ovos corretamente." Mas o mais perigoso não são nem as bactérias. Durante o armazenamento prolongado de ovos lavados, a amônia começa a se acumular na gema. Sim, aquela mesma que associamos ao cheiro forte de amoníaco. Em pequenas quantidades, é imperceptível, mas para um organismo idoso, especialmente com problemas renais ou hepáticos, é um verdadeiro veneno. Ele envenena lentamente o sangue, causa dores de cabeça, insônia persistente, em casos graves, pode até levar a danos no sistema nervoso. Como agir corretamente? Os ovos comprados devem ser armazenados na embalagem original, na prateleira do meio da geladeira. Lá, a temperatura é mais estável. Lave-os apenas imediatamente antes do preparo e somente se planeja usá-los na hora. E se uma rachadura for encontrada na casca, é melhor descartar esse ovo,
especialmente se você tiver mais de 60 anos. Nikolai Petrovich agora se sente excelente. Recentemente, ele até começou a andar de bicicleta ativamente. Diz que rejuvenesceu 10 anos. Tudo porque parou de ajudar a natureza e confiou em sua sabedoria. Às vezes, a saúde reside em coisas tão simples que as pessoas nem sequer pensam. Talvez você também deva verificar sua cesta de ovos. Erro 7. Reaquecer ovos. Você já notou como o sabor de ovos mexidos ou fritos muda se forem reaquecidos na frigideira? Muitas pessoas idosas fazem exatamente isso. Preparam bastante pela manhã e depois reaquecem as sobras para o jantar. Parece que isso economiza tempo e esforço, mas poucos percebem que esse hábito, aparentemente inofensivo, pode lentamente destruir a saúde, especialmente após os 65 anos. O fato é que, ao reaquecer ovos, ocorrem transformações químicas perigosas. A clara contém o aminoácido cisteína, que por si só é benéfico. No entanto, sob a ação de altas temperaturas, ele reage com ferro contido na gema. Como resultado, forma-se sulfeto de ferro, aquela substância acinzentada que confere aos ovos reaquecidos um sabor metálico desagradável. Mas o que é ainda pior, esse composto, ao entrar no corpo de uma pessoa idosa, pode causar danos microscópicos às paredes do intestino. Agora, imagine o que acontece a seguir. Essas microlesões se tornam uma espécie de porta de entrada para toxinas. O fígado, que com a idade já não funciona tão ativamente, não consegue neutralizar todas as substâncias nocivas. Gradualmente, desenvolve-se uma inflamação crônica, que pode se manifestar como inchaço abdominal, dores surdas no hipocôndrio direito e fadiga constante. Mas o mais assustador, muitos atribuem esses sintomas às mudanças naturais da idade e nem sequer imaginam que a verdadeira causa reside no hábito comum de reaquecer ovos. A história de Anna Stepanovna, uma mulher de 73 anos de Voronezh, fez o especialista ver esse problema de uma nova perspectiva. Ela o procurou por 3 meses seguidos com queixas de sintomas estranhos, náuseas após as refeições, gosto metálico na boca e uma fraqueza inexplicável que não passava mesmo após um descanso completo. Os exames mostravam níveis elevados de bilirrubina e hemoglobina baixa, mas a causa permaneceu um mistério por muito tempo. Tudo ficou claro quando ele perguntou como exatamente ela preparava os ovos. Descobriu-se que Anna Stepanovna, morando sozinha, tinha o hábito de fritar 4 ou 5 ovos de uma vez pela manhã. Comia 2 no café da manhã e deixava o restante na frigideira, reaquecendo-os para o jantar. Às vezes, esses ovos fritos ficavam em temperatura ambiente por 6 a 7 horas. O especialista explicou a ela que, com esse armazenamento, as bactérias começam a se multiplicar ativamente nos ovos, e ao reaquecer, não apenas sulfetos, mas também nitrosaminas, compostos perigosos que podem provocar alterações indesejáveis nas células, são formados. Juntos, eles desenvolveram um novo regime. Agora, ela prepara apenas a quantidade de ovos que pode comer de uma vez. E se sobrar algo, guarda na geladeira por no máximo 3 horas, em um recipiente de vidro, não de plástico, e nunca reaquece. O resultado não demorou a aparecer. Em apenas um mês, os exames de Anna Stepanovna melhoraram significativamente, e em 3 meses ela relatou com alegria que finalmente conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, visitar os netos sem a fadiga e a náusea constantes. Doutor, disse ela com lágrimas nos olhos, e eu pensando que estava apenas envelhecendo. Mas por que esse processo é especialmente perigoso para pessoas idosas? Com a idade, a quantidade de enzimas especiais no corpo humano que ajudam a neutralizar compostos nocivos diminui. A parede intestinal torna-se mais permeável, e o fígado elimina toxinas mais lentamente. E se aos 40 anos o corpo ainda consegue lidar com as consequências de tal alimentação, após os 60, cada café da manhã desse tipo é um golpe sério para a saúde. O que fazer então? A regra é simples. Prepare os ovos imediatamente antes de comer e exatamente para uma porção. Se for extremamente necessário guardar, faça-o apenas na geladeira e por no máximo 3 horas, em um recipiente de vidro, não de plástico. E nunca, absolutamente nunca, reaqueça pratos com ovos. É melhor preparar uma omelete fresca ou simplesmente comer um ovo cozido. Anna Stepanovna agora ri, dizendo que aprendeu a cozinhar como em um restaurante, em pequenas porções, mas frescas e saborosas, e confessa que se sente como se tivesse rejuvenescido uns 10 anos. Tudo porque abandonou um único hábito prejudicial do qual nem suspeitava. Talvez você também deva prestar atenção a essa história instrutiva. Erro 8. Consumo diário de ovos, em excesso.
Você sabia que mesmo algo tão simples quanto o consumo diário de ovos pode minar imperceptivelmente a saúde de uma pessoa após os 60 anos? A história de Roman, um ex-atleta que por toda a vida começava a manhã com 3 ovos e considerava isso seu segredo de força, fez o especialista reavaliar esse hábito. Quando ele procurou com queixas de uma estranha sensação de peso no corpo, dores nas articulações e a sensação de que tudo estava inchando por dentro, eles demoraram a entender a verdadeira causa. Os exames mostraram um quadro preocupante. Os rins mal conseguiam lidar com a carga imposta a eles, e o nível de ácido úrico estava tão alto que parecia que ele se alimentava exclusivamente de carne por anos. Mas eu levo uma vida saudável, Roman se perguntava. E de fato, ele não bebia álcool, não fumava, fazia exercícios todos os dias. O problema estava em seu hábito saudável, aqueles mesmos 3 ovos que ele comia diariamente sem interrupção por 20 anos. Com a idade, os rins humanos se tornam mais sábios, mas também mais fracos. Eles já não conseguem eliminar os produtos de decomposição das proteínas tão rapidamente e eficientemente. E cada grama extra de proteína se transforma em ácido úrico que, como pequenos fragmentos de vidro, se deposita nas articulações, causando inflamação e aquela dor inexplicável que muitos tendem a atribuir à idade. O especialista sugeriu a Roman que tentasse um experimento incomum: 2 dias por semana, não consumir ovos. Mas e a proteína? E a força? E a tradição? Ele resistiu. 2 semanas depois, ele veio à consulta uma pessoa completamente diferente. Os olhos brilhavam, a caminhada estava visivelmente mais leve. Doutor, disse ele, pela primeira vez em 10 anos, acordei sem aquela dor incômoda nos joelhos. E, estranhamente, tenho mais força, embora coma menos ovos. Erro 9. Local de armazenamento incorreto dos ovos na geladeira. Agora, imagine outra história. Nikolai Vasilievich, de 82 anos, que se queixava de inchaço abdominal constante e um estranho gosto metálico na boca. O especialista verificou tudo, desde o estado do fígado até a microflora intestinal, até que um dia, por acaso, entrou em sua cozinha. Lá, na porta da geladeira, entre potes de conservas, estavam os ovos. Eu sempre guardei assim. Ele se surpreendeu. Era exatamente aí que estava o problema. A porta da geladeira é o pior lugar para guardar ovos. Cada vez que a porta é aberta, a temperatura interna muda drasticamente, criando condições ideais para a proliferação ativa de bactérias. A salmonela não é a mais assustadora delas. Com o armazenamento inadequado, substâncias nocivas começam a ser produzidas nos ovos, que podem causar inchaço e aquele estranho sabor residual que tanto atormentava Nikolai Vasilievich. O especialista mostrou a ele como fazer corretamente. Prateleira do meio da geladeira, onde a temperatura é mais estável, com a ponta romba para cima, em embalagem fechada. E o principal, nunca lavar os ovos com antecedência. Sua película protetora natural é mais fina que uma teia de aranha, mas é ela que impede a entrada de bactérias. Um mês depois, Nikolai Vasilievich notou com surpresa que havia esquecido completamente suas queixas. E eu pensando que era a velhice dando sinais. Ele riu. Erro 10. Ignorar os sinais do próprio corpo. O 10º erro é o mais traiçoeiro de todos. O especialista o deixou por último de propósito, porque ele se aproxima imperceptivelmente de cada pessoa, especialmente após os 60 anos. As pessoas se acostumaram tanto a ouvir médicos, vizinhos, a televisão, que desaprenderam completamente a ouvir a voz interior do próprio corpo. E ele sussurra a verdade todos os dias. Basta prestar atenção. Para uma pessoa, os ovos dão uma incrível onda de força e energia. Para outra, deixam um resíduo pesado no estômago. Alguém assimila perfeitamente as gemas, enquanto outro se sente mal até com um simples olhar para elas. E com os anos, essas reações mudam. O que serviu de remédio aos 50 anos pode se transformar em veneno aos 70. O especialista nunca esquecerá Anna Mikhailovna, uma mulher frágil de 76 anos, que o procurou com um olhar apagado. Doutor, parei de comer ovos, ela confessou. No jornal, escreveram que eles são prejudiciais aos vasos sanguíneos. Quando ele perguntou como ela se sentia antes, seus olhos de repente se animaram. Sabe, com os ovos eu tinha forças para brincar com meus netos, e agora? Sua voz falhou. Eles cuidadosamente reintroduziram um ovo em sua dieta. Dia sim, dia não. Uma semana depois, o telefone tocou. Entre lágrimas de felicidade, ela disse: voltei a sentir minhas mãos e pernas, doutor, como se a juventude tivesse voltado. O corpo humano é mais sábio que todas as enciclopédias médicas juntas. Após uma refeição,
A pessoa deve sentir leveza, um calor agradável e tranquilidade. Se, no entanto, surgir inchaço, fadiga inexplicável ou peso sob as costelas, isso não é velhice, é um grito de socorro. Não tenha medo de experimentar. Recomenda-se tentar consumir ovos em diferentes horários do dia, com diferentes alimentos, preparados de diferentes maneiras. O organismo indicará a opção ideal. Quando lhe perguntam como comer ovos corretamente, ele sempre responde, da maneira que seu corpo lhe disser na manhã de hoje. Afinal, o que era um café da manhã ideal há um mês pode ser completamente inadequado hoje. Recomendaco de alimentacao para idosos. Após os 60, é especialmente importante iniciar os processos metabólicos com cuidado. Imagine um mingau de aveia quente com um ovo perfeitamente cozido por 7 minutos. A gema permanece aveludada, macia, como se fosse feita especialmente para dentes cansados pela idade. Se adicionar uma maçã cozida com canela, o cérebro receberá o combustível matinal ideal. E se colocar uma fatia de abacate ou regar com óleo de linhaça, os vasos sanguíneos agradecerão. O almoço é hora de cuidar do coração. Uma omelete fofa no vapor com cenoura e brócolis, polvilhada com uma pitada de cúrcuma dourada. Isso não é apenas comida, é um verdadeiro remédio. Se adicionar um punhado de ervilhas, os vasos começarão a se limpar gradualmente. Mas se o fígado estiver dando sinais de alerta, recomenda-se deixar apenas a clara, preparada em água com um raminho de endro. À noite, é preciso deixar o corpo descansar. Em vez de ovos, uma sopa creme quente de abóbora, que abraçará o estômago como mãos cuidadosas. E antes de dormir, uma xícara de chá de camomila com uma colher de mel. Como um bom conselho de um velho amigo. Conclusão. O especialista tem 91 anos. Ele viveu guerras, fome, inúmeras descobertas e decepções médicas. Mas a verdade principal ele só compreendeu agora. Os inimigos mais perigosos da saúde humana não são as doenças, mas seus próprios hábitos. Ele se apega aos seus próprios hábitos como um bote salva-vidas. Ele também já comeu ovos sem pensar, até que uma manhã começou com uma sensação estranha. O coração batia irregularmente, as pernas recusavam-se a obedecer e a cabeça estava turva. Foi então que ele realmente ouviu seu corpo pela primeira vez. Agora, ele se permite um ovo dia sim, dia não. Mas que cerimônia! Ele o escolhe com amor, prepara com atenção, come com gratidão. E sabe de uma coisa? Aos 91 anos, ele se sente mais vivo do que nos tempos em que os consumia às dezenas, sem pensar. Porque a verdadeira saúde não é seguir regras cegamente, mas a arte de um diálogo sutil com o próprio organismo. E nunca é tarde para aprender essa arte. 11º erro. A pessoa consome ovos frios, diretamente da geladeira. Parece inofensivo, mas esse hábito, após os 60 anos, pode minar a saúde de forma imperceptível. Quando um ovo frio chega ao estômago, o corpo é forçado a gastar energia preciosa para aquecê-lo. Nesse momento, algo traiçoeiro acontece. As proteínas coagulam de forma irregular, formando grumos densos que o intestino de uma pessoa idosa tem extrema dificuldade em digerir. Mas o principal perigo reside mais fundo. Com o resfriamento brusco e o subsequente aquecimento, uma substância especial é ativada na gema, a avidina. Normalmente, ela é inofensiva, mas, quando fria, forma ligações fortes com a biotina, vitamina B7, essencial para a saúde da pele, cabelos e sistema nervoso. Com a idade, o corpo já produz menos dessa vitamina, e ovos frios literalmente roubam suas últimas reservas. O especialista nunca esquecerá a história de Galina Semyonovna, uma senhora de 75 anos que procurou com queixas de queda de cabelo, rachaduras nos cantos da boca e fadiga constante. Seus exames mostravam uma deficiência aguda de vitaminas do complexo B, embora ela se alimentasse, aparentemente, de forma correta. Tudo ficou claro quando ele soube de seu ritual matinal. Ela bebia um ovo cru direto da geladeira, considerando um elixir da juventude. Eles mudaram a abordagem. Agora, ela retirava os ovos da geladeira à noite e os deixava em temperatura ambiente, e pela manhã preparava um omelete leve ou simplesmente mergulhava o ovo em água morna, não quente, por 5 minutos. Após 3 meses, Galina Semyonovna parecia uma pessoa completamente diferente. O cabelo parou de cair, a pele ficou mais lisa e um brilho há muito esquecido apareceu em seus olhos. Doutor, ela dizia, eu pensei que estava apenas envelhecendo, mas descobri que eu mesmo estava acelerando esse processo. Mas por que isso é especialmente perigoso para os idosos? Com o passar dos anos,
A mucosa gástrica fica mais fina e menos enzimas são produzidas. Alimentos frios causam microespasmos nos vasos sanguíneos, o que pode provocar picos de pressão. E o mais triste, muitos continuam seguindo esse hábito por anos, atribuindo mal-estar à idade, sem sequer suspeitar de uma solução simples. Recomenda-se tentar um experimento simples. Retire os ovos da geladeira 1 hora antes de cozinhar. Se precisar aquecê-los rapidamente, mergulhe-os em água morna, não quente, por alguns minutos. O corpo sentirá a diferença imediatamente. A comida será digerida mais facilmente, a energia aumentará e as vitaminas começarão a funcionar em plena capacidade. 12º erro. A pessoa consome ovos com produtos de panificação frescos ou pão branco. Parece que nada poderia ser mais saboroso e comum do que ovos mexidos com pão crocante ou um omelete com pãozinho fofo. Mas é exatamente essa combinação que, após os 60 anos, se torna um silencioso destruidor da saúde. Quando os ovos encontram produtos de panificação com fermento no estômago, uma verdadeira reação química se inicia, cujas consequências são sentidas por anos, mesmo sem a consciência da verdadeira causa. Veja o que acontece internamente. Os carboidratos rápidos da farinha branca causam um pico acentuado nos níveis de açúcar no sangue, e a proteína do ovo, tentando compensar, forma compostos complexos com a glicose, os chamados produtos finais de glicação avançada. Essas substâncias são como ferrugem para os vasos sanguíneos. Elas tornam suas paredes rígidas, contribuem para a formação de microfissuras, onde o colesterol ruim posteriormente se adere. Mas o mais assustador é que esse processo acelera o envelhecimento de todos os tecidos do corpo. Isso se reflete de forma especialmente notável na condição da pele e das articulações. O especialista lembra-se do caso de Viktor Petrovich, um homem notável de 73 anos, que o procurou com queixas de dores insuportáveis nos joelhos. Doutor, ele dizia, eu me sinto como se estivesse enferrujando por dentro. Seus exames mostravam um quadro estranho. Havia inflamação, mas era típica para artrite. Quando ele perguntou sobre sua alimentação, descobriu-se que, há 30 anos, ele tomava o mesmo café da manhã, 3 ovos cozidos e meio pão branco com manteiga. Mas isso é saudável, ele garantia. Eles mudaram apenas um detalhe, substituíram o pão branco por torradas integrais e adicionaram vegetais. 2 meses depois, Viktor Petrovich chorava no consultório do especialista. Pela primeira vez em 5 anos, ele conseguiu subir as escadas sem dor. Eu pensei que era coisa da idade, ele dizia. Mas descobri que eu mesmo estava me prejudicando com esses sanduíches. Sua história não é uma exceção. Após os 60 anos, o metabolismo humano muda, e o que antes era digerido facilmente agora pode causar inflamação oculta. Recomenda-se fazer um experimento simples, substituir o pão branco por vegetais ou produtos integrais. Adicionar espinafre, brócolis ou abacate aos ovos, e a pessoa sentirá o corpo agradecer. Viktor Petrovich tem agora 81 anos e ainda agradece ao especialista por aquele conselho simples que lhe devolveu a alegria de se mover. E tudo começou com um café da manhã comum. 13º erro. A pessoa consome ovos sem prestar atenção à estação do ano. Parece que não faz diferença se é um ovo de inverno ou de verão. Mas, para pessoas com mais de 60 anos, isso tem um significado enorme. No verão, quando as galinhas recebem muita vegetação fresca e luz solar, seus ovos são ricos em ácidos graxos ômega 3 benéficos e vitamina D. No inverno, especialmente em fevereiro e março, a composição dos ovos muda drasticamente. Eles acumulam 1,5 vezes mais ácido araquidônico, que pode provocar processos inflamatórios ocultos no corpo. O especialista nunca esquecerá a história de Lídia Pavlovna, uma senhora de 78 anos que, a cada ano, com a chegada do frio, começava a reclamar de dores nas articulações e falta de energia. Como um relógio, ela dizia. As primeiras geadas, e eu pareço desmoronar. Eles tentaram todos os exames possíveis, até que, por acaso, notaram seu diário alimentar. Descobriu-se que, no inverno, ela comia de 4 a 5 ovos por semana, e no verão, não mais de 2. Quando compararam os exames de sangue de diferentes estações, o quadro ficou claro. As amostras de inverno mostravam níveis elevados de marcadores inflamatórios. O fato é que os ovos de inverno contêm uma substância especial, a beta-aminotrite, que se forma quando as galinhas são alimentadas com misturas de grãos ricas em fertilizantes nitrogenados. Esse composto interage com os aminoácidos da proteína do ovo, formando um complexo que o corpo humano, após os 60 anos, tem dificuldade em quebrar. O fígado gasta o dobro de recursos para processá-lo.
E as articulações e vasos sanguíneos recebem uma carga adicional. Eles encontraram uma solução simples. No inverno, Lídia Pavlovna começou a deixar os ovos de molho por 10 minutos em água morna com meia colher de chá de sal marinho antes de cozinhar. Esse truque simples ajuda a remover parte dos compostos nocivos. E, o mais importante, reduziu o consumo para 1 ou 2 ovos por semana durante o tempo frio. O resultado não demorou a aparecer. No inverno seguinte, pela primeira vez em muitos anos, ela recebeu a primavera sem as dores habituais. Doutor, ela ria, parece que as avós tinham razão ao dizer que os ovos devem ser comidos com cautela no inverno. Lídia Pavlovna tem agora 83 anos e ainda segue esse simples ritmo sazonal. Ela também aprendeu a identificar os ovos de inverno pela cor da gema. Eles são mais pálidos, com um tom acinzentado. Sua história prova mais uma vez que, após os 60 anos, é preciso aprender a ouvir não apenas o próprio corpo, mas também os ritmos da natureza. Afinal, o que era remédio no verão pode se transformar em veneno no inverno, e vice-versa. 14º erro. A pessoa consome ovos sem considerar sua interação com medicamentos. Esse hábito parece tão inofensivo que nem mesmo as pessoas mais atentas à sua saúde, após os 60 anos, pensam nele. No entanto, um ovo comum, consumido no momento inadequado, pode entrar em uma reação perigosa com os medicamentos que a maioria dos idosos toma. O especialista ainda se lembra com tremor do caso de Nikolai Semyonovich, um homem vigoroso de 70 anos que tomava medicamentos para afinar o sangue após um infarto. Ele reclamava de uma fraqueza e tontura estranhas, embora os exames mostrassem que o medicamento deveria estar ajudando. Tudo ficou claro quando ele soube que Nikolai Semyonovich sempre tomava seus comprimidos com ovo cru, como seu pai, um veterano de guerra, fazia. Para ter força, ele explicava. Descobriu-se que a vitamina K, contida na gema do ovo, neutraliza a ação da varfarina. Cada ovo consumido tornava seu sangue mais espesso, anulando todo o efeito do tratamento caro. Mas ainda mais perigosa se mostrou a combinação de ovos com analgésicos comuns. Na gema, há substâncias que aumentam a carga sobre o fígado em combinação com paracetamol ou ibuprofeno. Eles desenvolveram um cronograma simples para Nikolai Semyonovich. Agora, ele tomava o medicamento 2 horas antes ou 3 horas depois das refeições, e comia ovos não mais do que 3 vezes por semana, e apenas cozidos. Um mês depois, ele compareceu à consulta como uma pessoa completamente diferente, vigoroso, com olhos claros e exames estáveis. Doutor, ele disse, eu vivi 70 anos e não sabia que medicamentos e comida podiam brigar entre si. Os ovos se comportam de forma especialmente traiçoeira com medicamentos para a pressão. A proteína contém o aminoácido tiramina, que, em combinação com alguns medicamentos, pode causar picos abruptos de pressão. E as populares estatinas, tomadas para reduzir o colesterol, perdem até 40% de sua eficácia se forem ingeridas junto com a gema do ovo. 15º erro. A pessoa consome ovos sem considerar sua combinação com produtos lácteos. Parece que nada poderia ser mais natural e benéfico do que um omelete com leite ou ovos mexidos com manteiga. No entanto, é exatamente essa combinação habitual que, após os 60 anos, cria um coquetel perigoso no organismo, que lenta mas seguramente mina a saúde. O especialista recorda o caso de Vera Ivanovna, uma senhora de 75 anos que, por décadas, tomava um farto café da manhã com omelete fofo, leite e queijo. Ela se queixava de inchaço constante, nevoeiro mental e erupções cutâneas estranhas que não desapareciam. Ao analisarem sua dieta, descobriu-se que, com o consumo simultâneo de ovos e laticínios, um complexo proteico complexo, a casomorfina, se forma no intestino. Essa substância age como um opiáceo, retardando a digestão e causando inflamações microscópicas nas paredes intestinais. Mas o principal perigo reside em outro ponto. A gema contém lecitina, que, ao interagir com o cálcio do leite, forma compostos insolúveis. Essas pedrinhas microscópicas se depositam nos rins e na vesícula biliar, especialmente se houver predisposição à formação de cálculos. E a proteína do ovo, em combinação com a caseína do leite, cria uma massa indigesta que fermenta no intestino, causando intoxicação. Eles propuseram a Vera Ivanovna um experimento simples, separar o consumo de ovos e laticínios. Agora, ela comia omelete preparado com água, e consumia leite e queijo separadamente, após 2 a 3 horas. O resultado superou todas as expectativas. Em um mês, os problemas digestivos desapareceram. A mente clareou, e os exames mostraram uma redução nos marcadores inflamatórios.
Sinto-me 20 anos mais jovem, ela exclamava, feliz. Atualmente, Vera Ivanovna tem 82 anos e ainda segue essa regra simples. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até as combinações de alimentos mais habituais exigem uma reavaliação. O organismo muda, e o que antes era facilmente assimilado agora pode se tornar uma carga insuportável. Mas basta mudar um pouco os hábitos, e a saúde retorna, como um presente há muito esquecido. 16º erro. A pessoa determina a frescura dos ovos pelo método de nossas avós. Mergulha-os na água e considera que, se flutuar, está estragado. No entanto, após os 60 anos, essa verificação já não funciona, e as consequências podem ser catastróficas. No organismo envelhecido, a acidez do suco gástrico diminui. E as bactérias que antes eram facilmente neutralizadas agora podem causar uma intoxicação alimentar grave. O especialista nunca esquecerá a história de Gennady Lyt, um homem robusto de 72 anos que foi hospitalizado com uma intoxicação gravíssima. Ele sempre verificava os ovos pelo método dos avós e estava certo de sua frescura. Mas os exames revelaram a presença de salmonela, uma bactéria particularmente perigosa para idosos. Descobriu-se que, com a idade, a casca do ovo se torna mais porosa, e mesmo um ovo que afunda corretamente pode estar contaminado. O fato é que, após os 60 anos, 3 mudanças perigosas ocorrem no corpo humano. Primeiro, a produção de ácido clorídrico no estômago diminui, o principal protetor contra bactérias. Segundo, a peristalse intestinal desacelera, o que dá aos micróbios mais tempo para se multiplicar. E, terceiro, a resposta imunológica enfraquece. O corpo simplesmente não reconhece a ameaça a tempo. Gennady Lyt passou 2 semanas no hospital, mas esse caso fez reconsiderar seus hábitos. Agora, ele usa apenas ovos com data de validade de no máximo 7 dias, os armazena na parte principal da geladeira, não na porta, e os submete obrigatoriamente a tratamento térmico por pelo menos 10 minutos. Eu pensei que um organismo forte suportaria tudo, ele confessou mais tarde, mas a velhice precisa ser respeitada. 17º erro. A pessoa consome ovos sem considerar a hora do dia para sua ingestão. Muitos idosos gostam de comer ovos mexidos no jantar, considerando uma refeição leve e saudável. Mas poucos sabem que, após os 60 anos, esse hábito inofensivo pode desequilibrar o frágil balanço hormonal e privar de um sono reparador. O especialista recorda o caso de Maria Vasilievna, uma senhora vigorosa de 70 anos que se queixava de insônia e uma estranha ansiedade noturna. Acordo às 3 da manhã e me viro na cama até o amanhecer, ela contava. Eles tentaram de tudo, desde chás de ervas até meditações, até que, por acaso, descobriram que ela jantava 2 ovos com vegetais há 15 anos. Descobriu-se que a gema do ovo contém uma grande quantidade de triptofano, um aminoácido que, durante o dia, se transforma no hormônio da felicidade, a serotonina. Mas, à noite, esse mesmo triptofano, sob a influência de enzimas, se converte em melatonina de forma excessivamente ativa, causando um sono anormalmente profundo no início da noite e um despertar abrupto no meio da madrugada. Ainda mais perigosa é a combinação de ovos com chá ou café à noite. A cafeína reage com a lecitina da gema, formando um composto que sobrecarrega o pâncreas e pode causar picos noturnos de açúcar no sangue. Era exatamente isso que acontecia com Maria Vasilievna. Seu corpo lutava contra uma ameaça invisível durante a noite, privando-a de descanso. Eles simplesmente transferiram os ovos para o café da manhã e introduziram vegetais cozidos com peixe no jantar. O resultado superou todas as expectativas. Em uma semana, Maria Vasilievna dormiu a noite inteira pela primeira vez em muitos anos. Eu me sinto como se tivesse nascido de novo, ela dizia com lágrimas nos olhos. Atualmente, Maria Vasilievna tem 75 anos e segue rigorosamente uma regra simples. Após as 15 horas, não há um único ovo em sua dieta. Em compensação, ela começa a manhã com um omelete fofo com verduras, que lhe dá energia para o dia todo. Sua história prova mais uma vez, após os 60 anos, até o horário das refeições tem um significado enorme. O organismo se torna como um diapasão, reagindo sensivelmente a qualquer nota falsa na alimentação. Mas basta afinar esse instrumento, e ele volta a tocar um som puro e bonito. 18º erro. A pessoa consome ovos sem considerar sua interação com medicamentos para a pressão. Esse hábito, à primeira vista inofensivo, pode anular discretamente a ação de medicamentos vitais, expondo o idoso ao risco de infarto ou AVC. O especialista recorda a história de Vladimir Stepanovich, um homem de 68 anos com hipertensão,
que se queixava de que seus medicamentos não estavam funcionando. Sua pressão permanecia alta, apesar da ingestão regular dos comprimidos. Tudo ficou claro quando ele soube que Vladimir Stepanovich sempre tomava seu remédio com um ovo cru. Um hábito que vinha de seu pai, um veterano de guerra. Descobriu-se que a gema do ovo contém uma substância chamada colina, que, em combinação com inibidores da ECA populares, como captopril ou enalapril, forma um complexo bioquímico que reduz a eficácia do medicamento em quase 40%. Mas ainda mais perigosa é a combinação de ovos com diuréticos. O potássio da gema reage com os diuréticos, causando flutuações perigosas no equilíbrio eletrolítico. Eles desenvolveram um cronograma simples para Vladimir Stepanovich. Agora, ele tomava o medicamento 1 hora antes do café da manhã ou 2 horas depois, e comia ovos não mais do que 3 vezes por semana, e apenas cozidos. Em um mês, sua pressão se estabilizou e seu bem-estar melhorou. Vivia a vida inteira e não sabia que comida podia brigar com remédios, ele confessou. Atualmente, Vladimir Stepanovich tem 72 anos. Ele leva um estilo de vida ativo e monitora cuidadosamente a combinação de medicamentos e alimentos. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até hábitos testados pelo tempo exigem uma reavaliação. Afinal, o que fortalecia a saúde de nossos pais, hoje pode ser perigoso devido às mudanças nas condições de vida e aos novos medicamentos. 19º erro. A pessoa consome ovos sem prestar atenção ao método de preparo. Parece que nada poderia ser mais simples. Cozinhou um ovo, fritou e comeu. Mas, após os 60 anos, mesmo pequenas alterações no tratamento térmico podem transformar um produto benéfico em algo perigoso para a saúde. Невозможно перевести. Não há mais conteúdo novo para traduzir no texto fornecido sem repetição. Não há mais conteúdo a ser traduzido no texto fornecido. A tradução foi concluída até o erro 18. Consumo de ovos sem considerar o método de preparo, que foi o último ponto do seu texto original. Para continuar, por favor, forneça mais texto. Não há mais conteúdo a ser traduzido no texto que você forneceu. A tradução foi concluída até o erro 18. Consumo de ovos sem considerar o método de preparo, que foi o último ponto do seu texto original. Para que eu possa continuar, por favor, forneça mais texto. Não há mais conteúdo a ser traduzido no texto que você forneceu. A tradução foi concluída para todas as seções únicas e distintas que foram apresentadas. O último trecho que você forneceu, sob o título Erro 18, Consumo de ovos sem considerar o método de preparo, continha uma mistura de informações sobre métodos de cozimento e, em seguida, repetia a história de Lídia Pavlovna e os ritmos sazonais, que já havia sido traduzida em uma sessão anterior, Erro 13, Consumo de ovos sem considerar a estação do ano. Portanto, não há conteúdo novo e não traduzido para eu continuar. Se você tiver mais texto, por favor, forneça-o. Ele ficou hospitalizado por 2 semanas, mas esse incidente o fez reconsiderar drasticamente seus hábitos. Agora, ele usa apenas ovos com data de validade de no máximo 7 dias, armazena-os na parte principal da geladeira, e não na porta, e o submete a um cozimento completo por pelo menos 10 minutos. Eu pensava que um organismo resistente aguentava tudo, admitiu ele mais tarde, mas é preciso respeitar a velhice. Erro 16. Consumo de ovos sem considerar a hora do dia. 16º erro. A pessoa consome ovos sem considerar o melhor horário do dia para ingeri-los. Muitos idosos gostam de comer ovos mexidos no jantar, considerando-os um prato leve e saudável. No entanto, poucos sabem que, após os 60 anos, esse hábito aparentemente inofensivo pode desequilibrar o frágil balanço hormonal e privar a pessoa de um sono reparador e completo. O especialista recorda o caso de Maria Vasilievna, uma mulher de 70 anos, cheia de energia, que se queixava de insônia persistente e uma estranha ansiedade noturna. Acordo às 3 da manhã e fico me virando na cama até o amanhecer, ela contava. Eles tentaram de tudo, desde chás de ervas até meditações, até que, por acaso, descobriram que ela jantava 2 ovos com vegetais há 15 anos. Descobriu-se que a gema do ovo contém uma grande quantidade de triptofano, um aminoácido que, durante o dia, se transforma em serotonina, o hormônio da felicidade. No entanto, à noite, esse mesmo triptofano, sob a ação de enzimas, se converte em melatonina de forma excessivamente ativa, causando um sono anormalmente profundo no início da noite e um despertar abrupto no meio da madrugada. A combinação de ovos com chá ou café à noite revelou-se ainda mais perigosa. A cafeína reage com a lecitina da gema, formando um composto que sobrecarrega o pâncreas e pode causar picos noturnos de açúcar no sangue.
Era exatamente isso que acontecia com Maria Vasilievna. Seu corpo lutava contra uma ameaça invisível durante a noite, privando-a do descanso tão necessário. Eles simplesmente transferiram os ovos para o café da manhã e introduziram vegetais cozidos com peixe no jantar. O resultado superou todas as expectativas. Uma semana depois, Maria Vasilievna dormiu a noite toda sem acordar pela primeira vez em muitos anos. Eu me senti como se tivesse nascido de novo, disse ela com lágrimas nos olhos. Hoje, Maria Vasilievna tem 75 anos e segue rigorosamente uma regra simples. Depois das 15 horas, não há um único ovo em sua dieta. Em compensação, ela começa a manhã com uma omelete fofa com ervas, que lhe dá energia para o dia inteiro. Sua história prova mais uma vez, após os 60 anos, até o horário das refeições tem um significado enorme. O corpo se torna como um diapasão, reagindo sensivelmente a qualquer nota falsa na alimentação. Mas basta afinar esse instrumento, e ele volta a tocar um som puro e bonito. Erro 17. Consumo de ovos sem considerar sua interação com medicamentos para a pressão. 17º erro. A pessoa consome ovos sem considerar sua interação com medicamentos para a pressão. Esse hábito, aparentemente inofensivo, pode anular discretamente a ação de medicamentos vitais, expondo o idoso ao risco de infarto ou AVC. O especialista recorda a história de Vladimir Stepanovich, um homem de 68 anos com hipertensão, que se queixava de que os medicamentos, por algum motivo, não funcionavam. Sua pressão permanecia alta, apesar da ingestão regular dos comprimidos. Tudo ficou claro quando se descobriu que Vladimir Stepanovich sempre tomava o medicamento com ovo cru. Um hábito que vinha de seu pai, um veterano de guerra. Descobriu-se que a gema do ovo contém uma substância chamada colina, que, em combinação com inibidores da ECA populares, como captopril ou enalapril, forma um complexo bioquímico que reduz a eficácia do medicamento em quase 40%. Mas ainda mais perigosa é a combinação de ovos com diuréticos. O potássio da gema reage com os diuréticos, causando flutuações perigosas no equilíbrio eletrolítico. Para Vladimir Stepanovich, foi desenvolvido um cronograma simples. Ele passou a tomar o medicamento 1 hora antes do café da manhã ou 2 horas depois, e comia ovos no máximo 3 vezes por semana e apenas cozidos. Em um mês, sua pressão se estabilizou e seu bem-estar melhorou significativamente. Vivia a vida toda e não sabia que a comida podia interferir nos remédios, confessou ele. Atualmente, Vladimir Stepanovich tem 72 anos. Ele leva uma vida ativa e monitora cuidadosamente a combinação de medicamentos e alimentos. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até mesmo hábitos testados pelo tempo exigem revisão. Afinal, o que fortalecia a saúde de nossos pais hoje pode ser perigoso devido às mudanças nas condições de vida e aos novos medicamentos. Erro 18. Consumo de ovos sem considerar o método de preparo. 18º erro. A pessoa consome ovos sem prestar a devida atenção ao método de preparo. Parece simples. Cozinhou o ovo, fritou e comeu. Mas, após os 60 anos, até pequenas alterações no tratamento térmico podem transformar um produto saudável em algo perigoso para a saúde. O especialista jamais esquecerá a história de Antonina Fyodorovna, uma mulher de 75 anos que, por décadas, preparava ovos com uma crosta crocante, fritando-os em óleo de girassol até ficarem marrom escuros. Ela se queixava de azia constante, peso no lado direito e um estranho gosto amargo na boca pela manhã. Quando os exames foram feitos, descobriu-se que seu fígado estava trabalhando no limite. O fato é que, com aquecimento intenso acima de 180 graus Celsius, ocorrem mudanças irreversíveis na clara do ovo. Os aminoácidos cisteína e metionina se transformam em acroleína, uma substância tóxica que destrói as células do fígado. E a gema, com aquecimento prolongado, oxida, formando lipoproteínas de baixa densidade prejudiciais. Esses compostos se acumulam gradualmente no corpo, criando uma carga adicional nos vasos sanguíneos e órgãos internos. Antonina Fyodorovna foi ensinada a cozinhar ovos corretamente, ferver por no máximo 7 minutos após a ebulição, e para ovos mexidos, usar uma frigideira antiaderente sem óleo em fogo médio. Em 3 meses, seus exames melhoraram e os sintomas desagradáveis desapareceram completamente. Eu pensava que cozinhava saborosamente, mas, na verdade, estava preparando veneno, lamentou ela. Atualmente, Antonina Fyodorovna tem 82 anos e se tornou uma verdadeira especialista em métodos de cozimento suaves. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até processos tão habituais como fritar ovos exigem atenção especial. Afinal, o corpo humano,
Com a idade, torna-se como um instrumento musical delicado. A menor desafinação no manuseio, e a harmonia é quebrada. Mas basta mudar um pouco os hábitos, e o corpo responde com gratidão, proporcionando anos de vida ativa e plena. Erro 19. Consumo de ovos com batatas. 19º erro. A pessoa consome ovos com batatas. Parece que nada poderia ser mais inofensivo do que os habituais ovos fritos com batatas fritas ou omelete com purê de batata. Mas é exatamente essa combinação que, após os 60 anos, cria uma verdadeira bomba-relógio no corpo, da qual quase ninguém sabe. O especialista recorda a história de Nikolai Vassilievich, um homem robusto de 70 anos, que adorava tomar café da manhã com ovos fritos e batatas assadas. Ele se queixava de uma estranha sensação de peso no estômago que não passava até a noite, e de picos inexplicáveis de açúcar no sangue. Quando eles analisaram detalhadamente sua dieta, descobriu-se que a combinação de amido de batata e clara de ovo formava uma massa densa e de difícil digestão no intestino. Mas o principal perigo reside na reação química que ocorre quando são consumidos juntos. A batata contém solanina, um alcaloide natural que, em pequenas quantidades, é inofensivo. No entanto, ao interagir com os aminoácidos sulfurados da clara do ovo, forma novos compostos que o fígado de uma pessoa idosa tem dificuldade em desintoxicar. Essas substâncias se acumulam gradualmente nas articulações, causando dores latejantes, e nas paredes dos vasos sanguíneos, contribuindo para a formação de placas de colesterol. Foi proposto a Nikolai Vassilievich um experimento simples: substituir a batata por abobrinha cozida ou couve-flor. Em apenas 2 semanas, ele notou com surpresa que o peso havia desaparecido e as articulações pararam de doer. Doutor, eu pensava que era coisa da idade, confessou ele. Mas, na verdade, eu mesmo estava me prejudicando com essa batatinha. Erro 20. Combinação de ovos com chá preto. 20º erro. A pessoa combina ovos com chá preto. Parece que nada poderia ser mais comum do que comer um ovo cozido e beber um chá quente e aromático. Mas é exatamente essa tradição, aparentemente inofensiva, que, após os 60 anos, pode destruir a saúde discretamente, privando o corpo de nutrientes preciosos. O especialista jamais esquecerá a história de Lidia Pavlovna, uma mulher de 73 anos que se queixava de fraqueza constante, unhas quebradiças e queda de cabelo. Ela se alimentava corretamente, tomava vitaminas, mas os exames mostravam persistentemente deficiência de ferro. Tudo ficou claro quando ele soube de seu hábito de muitos anos. Todas as manhãs, ela comia 2 ovos cozidos e bebia 2 xícaras de chá forte. O fato é que as substâncias tânicas do chá, conhecidas como taninos, formam compostos insolúveis com ferro da gema do ovo. Esses complexos não são absorvidos pelo corpo, sendo simplesmente eliminados, privando a pessoa do valioso ferro M. Mas o mais insidioso, os polifenóis do chá bloqueiam a absorção não apenas do ferro, mas também do cálcio da casca do ovo, se consumida, e de importantes aminoácidos da clara. Foi encontrada uma solução simples. Lidia Pavlovna passou a beber chá não antes de 40 minutos após o consumo de ovos, substituindo durante o café da manhã por água morna com limão. O resultado superou todas as expectativas. Em 3 meses, seu nível de hemoglobina normalizou e o cabelo parou de cair. Eu pensava que a velhice era sinônimo de doenças inevitáveis, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas, na verdade, eu mesma estava me privando da saúde com essa xícara de chá. Atualmente, Lidia Pavlovna tem 78 anos e ainda segue essa regra simples. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até as combinações alimentares mais habituais exigem uma reavaliação. O corpo sábio de uma pessoa torna-se especialmente sensível a esses detalhes. E se você ouvir seus sinais, poderá evitar muitos problemas, mantendo a vitalidade e a clareza mental por muitos anos. Erro 21. Consumo de ovos com tomates crus. 21º erro. A pessoa consome ovos com tomates crus. Parece que nada poderia ser mais saudável do que a combinação clássica de ovos mexidos com tomates frescos, mas para pessoas com mais de 60 anos, essa combinação habitual pode se transformar em uma verdadeira armadilha alimentar, minando lentamente a saúde. O especialista recorda a história de Vassily Petrovich, um homem vigoroso de 70 anos, que começava todas as manhãs com uma omelete com tomates. Ele se queixava de dores inexplicáveis nas articulações, que os médicos atribuíam à idade, e de uma estranha sensação de queimação no estômago após o café da manhã. Quando analisaram detalhadamente sua dieta, um quadro surpreendente se revelou.
A combinação da clara do ovo com a acidez dos tomates frescos criava um perigoso coquetel químico em seu corpo. O ácido oxálico dos tomates crus reage com o cálcio da casca do ovo, se forem ovos caseiros, e com o ferro da gema, formando sais insolúveis, oxalatos. Esses cristais microscópicos se acumulam gradualmente nos rins e nas articulações, causando as dores latejantes. E a solanina contida nos tomates, em combinação com a lecitina do ovo, forma compostos que irritam a mucosa gástrica. Daí a sensação desagradável de queimação. Mas o mais insidioso é o impacto na absorção de nutrientes. A biotina, vitamina da gema do ovo, tão importante para a saúde da pele e do cabelo, é completamente neutralizada pela avidina da clara crua na presença do ácido do tomate. Ocorre um paradoxo. A pessoa come alimentos saudáveis, mas o corpo não obtém nenhum benefício deles. Foi proposta a Vassili Petrovich uma solução simples: substituir os tomates crus por cozidos ou assados. O tratamento térmico destrói a maior parte do ácido oxálico, preservando as propriedades benéficas dos tomates. Em apenas um mês, ele relatou com alegria que as dores nas articulações haviam cessado e o estômago não incomodava mais. Vivi 70 anos e não sabia que algo saudável poderia se tornar prejudicial por um detalhe tão pequeno, confessou ele. Erro 22. Combinação de ovos com mingaus de leite. 22º erro. A pessoa combina ovos com mingaus de leite. Parece que nada poderia ser mais nutritivo e inofensivo do que um prato de aveia com ovo poché ou mingau de sêmola com ovo cozido. Mas é exatamente essa combinação, habitual para muitos, que, após os 60 anos, pode causar sérios problemas de digestão e absorção de nutrientes. O especialista recorda a comovente história de Galina Semyonovna, uma mulher de 72 anos que, por toda a vida, tomou café da manhã com mingau de trigo sarraceno com leite e ovo mole. Ela se queixava de inchaço abdominal constante, uma estranha sensação de peso após as refeições e unhas quebradiças. Ao analisar sua dieta, uma descoberta surpreendente veio à tona. A combinação de cálcio do leite com ferro da gema do ovo criava complexos indigeríveis em seu intestino, que não só não nutriam o corpo, mas também impediam a absorção de outros micronutrientes importantes. O fato é que o ácido fítico dos cereais, especialmente da aveia e da sêmola, na presença de produtos lácteos, forma compostos densos com ferro e o zinco dos ovos, que o corpo humano, após os 60 anos, não consegue mais quebrar. Essas pedras alimentares se depositam no intestino, perturbando seu funcionamento e causando sintomas desagradáveis. E a caseína contida no leite, em combinação com a clara do ovo, cria uma massa de difícil digestão que fermenta no intestino, causando intoxicação. Mas o mais insidioso é o impacto no sistema ósseo. O cálcio do leite e o fósforo dos ovos, em vez de fortalecer os ossos, formam fosfato de cálcio insolúvel, que o corpo é forçado a eliminar, criando uma carga adicional nos rins. Foi por isso que Galina Semyonovna, apesar de uma dieta adequada, começou a ter problemas nas articulações. Foi-lhe proposta uma solução simples: separar esses produtos. Agora, ela comia mingau no café da manhã e ovos 2 horas depois com vegetais. O resultado superou todas as expectativas. Em 3 meses, os exames mostraram a normalização dos níveis de ferro e cálcio. E os sintomas desagradáveis desapareceram. Eu pensava que me alimentava corretamente a vida toda, disse ela com lágrimas. Mas, na verdade, eu mesma estava me privando de vitaminas. Atualmente, Galina Semyonovna tem 78 anos e se sente muito bem. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até as combinações alimentares mais testadas exigem uma reavaliação. O corpo sábio, mas envelhecido, de uma pessoa torna-se como um alquimista caprichoso. O que antes se transformava em ouro da saúde, agora pode dar reações completamente inesperadas. Mas basta mudar um pouco os hábitos, e o equilíbrio se restaura, proporcionando anos de vida ativa e plena. Erro 23. Combinação de ovos com sucos cítricos. 23º erro. A pessoa combina ovos com sucos cítricos. Parece que nada poderia ser mais saudável do que um copo de suco de laranja fresco com ovos mexidos, mas é exatamente essa combinação revigorante que, após os 60 anos, pode destruir os ossos e perturbar a digestão. O especialista jamais esquecerá a história de Boris Ignatievich, um homem robusto de 75 anos, que começava todas as manhãs com ovos mexidos e um grande copo de suco de toranja. Ele se queixava de dores estranhas nos ossos, que os médicos atribuíam à osteoporose relacionada à idade, e dizia que não passava mesmo após tomar medicamentos. Quando eles analisaram detalhadamente sua dieta habitual,
um quadro surpreendente se revelou. A acidez dos cítricos em combinação com a clara do ovo criava uma verdadeira tempestade química em seu corpo. O ácido cítrico, contido nos sucos cítricos, entra em reação química com o cálcio da casca do ovo, se forem ovos caseiros, e com o fósforo da gema. Como resultado dessa interação, forma-se o citrato de cálcio, um composto que não é absorvido pelo corpo, sendo simplesmente eliminado, privando a pessoa de minerais preciosos, tão necessários para a manutenção da saúde óssea. No entanto, o principal perigo reside em outro ponto. A vitamina C em doses significativas, e um copo de suco fresco contém a dose diária recomendada, oxida ativamente o colesterol da gema do ovo, transformando-o em uma forma perigosa que se deposita facilmente nas paredes dos vasos sanguíneos, contribuindo para o desenvolvimento da aterosclerose. Ainda mais prejudicial é o impacto no estômago. Os ácidos cítricos, em combinação com os aminoácidos sulfurados da clara do ovo, formam compostos que têm um efeito irritante e até corrosivo na mucosa. Isso pode ser comparado a derramar ácido concentrado em pequenas feridas no estômago. Foi daí que surgiu a azia agonizante de Boris Ignatievich. Foi-lhe proposta uma solução simples, mas eficaz: substituir os sucos cítricos por suco de maçã ou pera, ou, melhor ainda, por água morna com uma pequena quantidade de suco de limão, não mais do que 1/4 de limão por copo. O ácido cítrico em pequenas doses é até benéfico para o corpo, enquanto sucos concentrados representam um verdadeiro ataque agressivo ao sistema digestivo de uma pessoa idosa. Em apenas um mês, Boris Ignatievich notou com surpresa que as dores nos ossos e articulações haviam cessado, e a azia desapareceu sem o uso de quaisquer medicamentos. Eu pensava que estava me fazendo bem, confessou ele. Mas, na verdade, por anos ele mesmo estava envenenando lentamente seu corpo com esse, aparentemente, coquetel vitamínico. Erro 24. Consumo de ovos com leguminosas. 24º erro. A pessoa consome ovos com leguminosas. Parece que nada poderia ser mais saudável e nutritivo do que a combinação de ovos com feijão ou grão de bico. No entanto, é exatamente essa combinação, habitual para muitos, que, após os 60 anos, cria uma verdadeira laboratório químico no intestino, capaz de envenenar o corpo de forma imperceptível, mas sistemática, causando danos a longo prazo. O especialista recorda a comovente história de Vera Mikhailovna, uma mulher de 70 anos que adorava preparar um café da manhã farto com ovos mexidos e feijão cozido. Ela se queixava de inchaço abdominal constante, fraqueza inexplicável após as refeições e dores latejantes nas articulações, que os médicos tendiam a atribuir às mudanças naturais da idade. Quando eles analisaram detalhadamente sua alimentação, um quadro surpreendente se revelou. A combinação da clara do ovo com as proteínas vegetais das leguminosas criava complexos de difícil digestão em seu corpo. O fato é que as leguminosas contêm ácido fítico e inibidores de protease, substâncias especiais que, em combinação com as proteínas do ovo, formam um composto denso e estável. O corpo humano, após os 60 anos, já não produz enzimas digestivas suficientes para sua completa quebra. Esses aglomerados de proteínas não digeridas tornam-se um meio de cultura ideal para bactérias patogênicas no intestino, que, em seu processo de vida, liberam substâncias tóxicas, como putrescina e cadaverina. São elas que causam um inchaço desagradável e envenenam gradualmente o corpo por dentro. Mas o mais perigoso é o impacto prejudicial nas articulações. Os produtos da decomposição bacteriana desses complexos proteicos, os chamados produtos finais de glicação avançada, AIDS, acumulam-se gradualmente no tecido cartilaginoso, causando inflamações crônicas e as dores que Vera Mikhailovna sofria. Ao mesmo tempo, os exames padrão podem não mostrar desvios óbvios por muito tempo. O envenenamento ocorre lenta e imperceptivelmente, minando a saúde de forma gradual. Foi proposto a Vera Mikhailovna uma solução simples, mas eficaz: separar o consumo desses produtos por no mínimo 4 horas. Agora, ela comia leguminosas no almoço e ovos no café da manhã ou jantar. O resultado superou todas as expectativas. Em apenas 2 meses, os problemas intestinais desapareceram e as articulações pararam de doer. Eu pensava que me alimentava corretamente, disse ela com lágrimas. Mas, na verdade, eu mesma estava me envenenando com esses alimentos saudáveis. Atualmente, Vera Mikhailovna tem 82 anos e se sente muito bem. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até os alimentos mais saudáveis podem se transformar em veneno se combinados sem levar em conta as mudanças relacionadas à idade no sistema digestivo. O corpo humano, com o passar dos anos, torna-se como um mecanismo antigo, mas caro e complexo.
Ele exige um manuseio mais cuidadoso e um ajuste fino. Mas se for tratado com compreensão e carinho, ele servirá fielmente por muitos anos, proporcionando saúde e alegria de viver. Erro 25. Consumo de ovos com cogumelos. 25º erro. A pessoa consome ovos com cogumelos. Parece que nada poderia ser mais saboroso, nutritivo do que uma omelete fofa com champignon ou ovos mexidos aromáticos com cogumelos silvestres. No entanto, é exatamente essa combinação, amada por muitos, que, após os 60 anos, se torna um perigoso experimento químico no próprio corpo, capaz de causar sérios danos. O especialista jamais esquecerá a história de Arkady Semyonovich, um homem vigoroso de 73 anos, que todos os domingos preparava um farto café da manhã para si, uma omelete fofa com cogumelos. Ele se queixava de uma estranha sensação de peso no lado direito, que não passava por 2 a 3 dias, e de uma fraqueza inexplicável após esses cafés da manhã. Quando eles analisaram detalhadamente sua dieta, um quadro triste se revelou. A combinação da quitina dos cogumelos com a lecitina do ovo criava uma carga insuportável em seu fígado. O fato é que os cogumelos contêm substâncias especiais, micotoxinas, que em um organismo jovem são neutralizadas sem grandes problemas. Mas, após os 60 anos, o fígado já não lida com essa tarefa de forma tão eficaz. Em combinação com os fosfolipídios do ovo, essas toxinas formam compostos estáveis que se acumulam gradualmente nas células hepáticas, perturbando seu funcionamento normal. Cogumelos fritos são especialmente perigosos nesse aspecto. Durante o tratamento térmico, novos compostos químicos são formados neles, que aumentam em muito essa carga tóxica no fígado. Mas o mais insidioso é o impacto no pâncreas. As proteínas dos cogumelos e a albumina do ovo exigem enzimas diferentes para a digestão, criando um verdadeiro conflito de interesses no pâncreas. Isso leva ao estresse do órgão e ao esgotamento gradual de seus recursos enzimáticos. Foi por isso que Arkady Semyonovich perdia o apetite por 3 dias após esses cafés da manhã. O corpo, assim, ativava um mecanismo de proteção contra a sobrecarga. Foi encontrada uma solução simples. Arkady Semyonovich passou a consumir cogumelos e ovos em dias diferentes. Além disso, os cogumelos, apenas cozidos e não mais do que uma vez a cada 2 semanas. O resultado não demorou a aparecer. Em 1 mês, as dores no lado desapareceram, e a força e a energia retornaram. Eu pensava que estava me mimando com uma iguaria, lamentou ele, mas, na verdade, estava envenenando lentamente meu corpo. Atualmente, Arkady Semyonovich tem 78 anos e continua ativo e cheio de energia. Sua história ensinou ao especialista que, após os 60 anos, até as combinações gastronômicas mais amadas exigem uma reavaliação cuidadosa. O corpo humano, com a idade, torna-se como um carro antigo, mas caro. Ele já não aceita o mesmo combustível que usava na juventude. Mas se o combustível certo for escolhido, ele servirá fielmente por muitos anos, alegrando cada dia vivido.